estudar essa hipótese, essa possibilidade, com o objetivo de contribuir para a evolução do pensamento e para a evolução da sociedade, da civilização humana. Essa ciência chama-se conscienciologia. Ela é uma ciência não muito debatida, mas já está organizada através de instituições em mais de 10 países, inclusive aqui no Brasil, onde ela teve a sua origem. Para debater um pouco sobre conscienciologia, para tentarmos entender o que significa, nós temos aqui hoje a presença do doutor e professor Valdo Vieira, que é o principal responsável aqui no Brasil pela disseminação dessas ideias, pela organização e responsável, inclusive, institucional por essa ciência. E teremos a participação também de Graça Razeira, que é psicóloga envolvida com conscienciologia e que dedica boa parte da sua escolha profissional aos trabalhos ligados a essa ciência. Como o assunto é pouco conhecido, tem muitos enigmas a serem explicados, eu começaria, obviamente, pelo começo. O que é a conscienciologia, já que estamos falando para um público completamente heterogêneo, estamos em televisão, um público leigo, o que vem a ser a conscienciologia e qual a sua exata finalidade para contribuir com a civilização humana? A conscienciologia hoje nada mais é do que uma proposição de ciência, uma linha nova, uma neociência proposta no Brasil para o mundo, através do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Agora, ela é a ciência que estuda a consciência de maneira integral, ou seja, inteira. Então, por exemplo, a psicologia, a psiquiatria, a clínica, a psicoterapia são linhas científicas ou linhas de conhecimento que estudam a personalidade de uma maneira mais adstrita ao corpo humano ou à mente, ao processo físico da manifestação da personalidade. Nós achamos que nós temos várias memórias, várias inteligências, vários veículos de manifestação, ou seja, vários corpos. Temos várias dimensões para nós nos manifestarmos e não temos só essas vidas. Nós já tivemos muitas vidas anteriores e vamos ter muitas à frente. Agora, a partir dessa, vamos dizer, abordagem inteira da personalidade, nós vamos observar que quando a pessoa faz a sua própria experiência, porque há um paradigma, ou seja, uma teoria líder que orienta essa ciência, que é diferente da teoria líder newtoniana, cartesiana, da ciência convencional, nós então colocamos a situação, esses princípios dessas abordagens, dentro de uma base séria, lógica, racional, e de o maior discernimento possível na prática da vida. O princípio é o seguinte: é impossível os aparelhos que existem por aí, sejam quais forem, os instrumentos já criados pelo ser humano, fazer análise da essência de uma personalidade como nós. Nós somos um mundo ou um micro-universo super complexo, aonde nós temos tudo para evoluir e desenvolver. Estamos ainda engatinhando em analisar a nossa pessoa. Outra coisa, nós desafiamos quem esteja nos vendo aí a achar um outro tema que seja mais sério, mais profundo e de consequências mais sadias e positivas para a evolução de qualquer um de nós, diferente da consciência. Para nós, o tema consciência, ele é essencial, interessa a todas as pessoas, não interessa quem sejam essas pessoas, a sua formação cultural, o que elas desejam, os seus interesses, seus objetivos. Entender a nós mesmos, isso é uma regra da ciência e é da filosofia, que é a eminência parda da ciência, desde a antiguidade. Então, veja, quem é você? O que você está fazendo aí? Para onde você vai? O que é o seu interesse básico? O que é que pode melhorar sua qualidade de vida? O que pode aprofundar o seu autodiscernimento?
O que é que pode dar a você mais equilíbrio íntimo, centrar a sua pessoa, estabilizar os seus interesses e aquilo que você deseja? Então, veja, para isso, então, a conscienciologia procura fazer laboratórios aonde a pessoa vai trabalhar ela mesma. Por exemplo, em Foz do Iguaçu, aqui do Brasil, no Paraná, nós temos 16 laboratórios para o estudo específico de determinadas facetas ou traços da personalidade. Então, por exemplo, um traço deles é o laboratório da PROEX. O que vem a ser isso? PROEX é a programação existencial. Nós achamos que toda pessoa tem uma programação de vida. Você veio aqui para executar essa programação. Agora, nós não trazemos um envelope para abrir quando a gente se torna maduro, adulto, para ver quais são, igual o 007, para ver quais são as demarches ou as linhas do que é que a gente deve executar. Isso já vem dentro do nosso processo, nós chamamos de a paragenética. Para nós, toda pessoa nasce sabendo. O que varia é o nível de conhecimento que ela nasceu sabendo e a qualidade desse tipo de cognição ou de conhecimento. Então, veja, a pessoa ela vai estudar a si mesma. O paradigma consciencial, ele é diferente do paradigma newtoniano cartesiano, que nós falamos, convencional. Por quê? No convencional, não se admite a pesquisa participativa. Quanto mais o investigador ou pesquisador ficar ausente, equidistante do seu objeto de pesquisa, melhor. Por quê? O processo é físico. Agora, isso é uma falácia da ciência convencional. Por que é uma falácia? Porque só de você pensar numa pessoa, numa ideia, numa coisa, num ambiente, a sua energia, ela já se exteriorizou, já foi até lá, já começou a ter envolvimento com aquela condição, aquela ideia, aquele ambiente. Então, a hora que fala pesquisa participativa, isso não participativo, isso é falácia. Isso não corresponde à realidade dos fatos. Não existe, a rigor, na realidade nossa, pesquisa não participativa. Toda pesquisa a pessoa participa de algum modo, até com a força presencial dela. Aquilo que o povo chama, por exemplo, aqui em Brasília, que é muito comum, o processo do carisma. Tem aquele político que tem mais carisma, o outro que tem menos. Isso é a força presencial dele. É um conjunto que forma a sua personalidade a partir da sua energia consciencial. E aquilo é também um conjunto de condições que vem na sua paragenética de muitas vidas. A genética dual é apenas a parte superficial, recente do processo. Dentro disso é igual um iceberg, você só vendo só a parte dele. O fundo é muito maior. Então, os nossos processos, como consciência, são mais densos, mais complexos, sofisticados, de muito maior intensidade e que um acervo de conhecimento imenso. Eu gostaria de perguntar a Graça Razeira, que é psicóloga e dedica a sua especialização a áreas vinculadas às pesquisas da conscienciologia. Você nos falava antes sobre a antimaternidade, que é uma das suas linhas de trabalho, são valores ou princípios desenvolvidos pela conscienciologia. Você poderia me explicar por que, por exemplo, essa opção e qual a implicação que ela poderia ter para abrir um novo ramo de conhecimento e pesquisa? Bem, hoje com a própria o desenvolvimento da sociedade, as pessoas não sabem o que fazer com o seu tempo livre. Então é muito comum as pessoas falarem, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, eles estão correndo atrás de uma coisa que não sabem o que é a doença da pressa. E com isso, com esse bombardeio de informações que nós recebemos hoje, as pessoas estão totalmente sem direção. E o que acontece é o seguinte, elas sublimam isso de uma maneira assim, não, eu vou ser pai, eu vou ser mãe, ou despejam em torno de uma outra pessoa, terceirizam a sua meta de vida ou a sua satisfação existencial. Então, o que acontece? Nós estamos vendo hoje que, mesmo com esse desenvolvimento da informação, com esse bombardeio de informação, as pessoas não estão se satisfazendo mais com a maternidade ou a paternidade como era há poucos anos. Então, filho hoje não é mais passatempo, está sendo até um peso. Mas há pessoas que conseguem ser bons pais, boas mães. Agora, há pessoas que desde cedo não querem desempenhar
desempenhar este papel. E é isso que nós estudamos. Por que essas pessoas não querem desempenhar esse papel? E a palavra é sempre relacionada ao tempo. Eu quero ter mais tempo para estudar, mais tempo para viajar, mais tempo para descobrir outros mundos, porque isso tem relação direta com a liberdade. E isso choca diretamente o tabu da maternidade, porque uma mulher ela pode ser o que for. Quando ela se torna mãe, ela tem um novo ego na sociedade. As pessoas abrem a porta para ela passar, ela tem um ticket preferencial com a sua barriga. Hoje é moda, né? Depois da Xuxa, você andar com o barrigão, mostrando e tal. Só que a maternidade só dura 9 meses e acaba. Então ela arruma um outro passatempo. Essa é uma crítica que nós fazemos. Agora, há um movimento nos Estados Unidos que se chama No Kidding, que até saiu na Folha de São Paulo, uma pesquisa grande sobre isso, que seria o lado extremo da antimaternidade, que seria o que eles chamam de não se reproduzir até que a sociedade humana chegue à completa extinção. Quer dizer, isso já é uma loucura. Quando a gente fala que há pessoas que não querem ser pais nem mães, não quer dizer que nós somos contra crianças, contra os pais ou contra as mães, não é nada disso. Nós somos a favor das pessoas que optam por um outro meio de vida, como, por exemplo, investir numa profissão. Mas as pessoas elas querem ter mais tempo para si mesmas, mas de uma maneira que nós chamamos maxi-fraterna. Então, o que eu faço ao longo da minha vida a favor de muitas pessoas, e não somente no meu país, mas também além das fronteiras. E atualmente estou fazendo uma pesquisa com mais de 100 pessoas, tentando investigar o porquê que elas optaram pela antimaternidade. E nós estamos chegando a um balanço, que é justamente ter maior liberdade para descobrir o mundo, para avançar, e não apenas ter uma atividade predatória, egoísta, mas para devolver à sociedade aquilo que elas receberam ao longo da vida. Qual a relação, qual é o diálogo, ou qual é o conflito, né, se for assim, entre conscienciologia e, digamos, a psicanálise, por exemplo? É enorme. O conflito é enorme e até é difícil e constrangedor, às vezes, para nós, para mostrar a realidade. É o seguinte: a psicanálise é ótima, domina certo ambiente totalmente. Por exemplo, na nossa unidade de Buenos Aires, a psicanálise praticamente domina a vida porteña de Buenos Aires, na Argentina. É um domínio, às vezes, até superior aos próprios colegas nossos nesse dia. Eu sei porque nós temos unidade, eu vou lá há muitos anos e tal. Agora, o que é que se passa com a psicanálise? A psicanálise é ótima. Para o processo, por exemplo, de conflitos, determinados processos, por exemplo, sexuais, o processo das pulsões, tendo o problema da energia da pessoa, o processo de uma catarse da infância. Você está entendendo? É muito sério. Por quê? Porque essa vida que Sigmund Freud colocou, e ele foi um dos grandes, vamos dizer, grandes vultos do século XX, sem dúvida alguma, foi ele, outros. Ele tem o seu papel e desbravou uma condição para nós valorizar, por exemplo, o processo da afetividade, o problema da emoção, o processo da sexualidade humana. Mas veja, todo estudo da psicanálise vai da catarse, do estudo da pessoa, da vida intrauterina até a sua morte. Não tem nada do passado. A eternidade do passado de uma consciência não foi vista. Por quê? A bitola colocada pela abordagem da psicanálise é restrita, acanhada, pequena. Agora, então a gente fala para a pessoa assim: olha, você está examinando o processo da catarse na vida dela, mas que tal você examinar da vida anterior? O que é que se passa com ela, que ela já teve outras vidas? Agora a pessoa fala assim: não, mas você não pode provar isso. Não, nós não podemos provar. Mas nós damos a você as técnicas que você mesmo vai descobrir, averiguar, constatar e saber através da sua experiência pessoal. Então, essas técnicas já deram certo e a pessoa chegou à conclusão definitiva, com a certeza, uma convicção relativa, razoável, muito boa, para milhares de pessoas. Então, isso pode dar certo para você. Então, se você, por exemplo, se fizer a projeção consciente, sem nenhuma conotação de delírio, seja religioso, místico, poético, lírico, qualquer tipo, romântico, nada disso, ou dentro do onirismo, um processo de sonho, mas fazer aquilo seriamente, com racionalidade, ponderação, reflexão, lógica,
você vai ver que você consegue sair do corpo seguindo as nossas técnicas. Quando você sai, você faz a expansão da sua consciência. Isso vai levar você, inevitavelmente, você querendo ou não, quando você expande sua consciência, você vai ver que você tem outras inteligências que você não está usando, que você tem muito mais experiência de tudo do que isso que a sua memória cerebral lhe dá no dia a dia. Então, com isso, você vai ver que você tem aquela holomemória, ou seja, um conjunto de memórias do seu passado que você está esquecido. Na hora que chega a essa conclusão, a pessoa alcança uma convicção que transcende essa linha pequena. Então ela vai ver que a psicanálise é ótima, mas é apenas um segmento da realidade da consciência, porque ela não tem nem o processo da eternidade do passado e nem da eternidade do futuro que está aí à nossa frente, que a pessoa nessa vida já pode preparar a sua próxima. A psicanálise não pensa nisso. Então ela é utilitarista do aqui e agora, imediatamente. Para isso ela é boa, como toda ciência convencional, materialista, fisicalista, reducionista que está aí. Por isso nós estamos falando, entende? Porque a teoria, vamos dizer, newtoniana, cartesiana, convencional que está aí é para isso. Agora a nossa teoria é outra. A nossa teoria livre é consciencial é o seguinte: eu estudo a consciência, você estuda, ela estuda, ele estuda. Nós chegamos a um consenso temporário, que a gente chama, que é uma verdade relativa de ponta. Agora, a primeira coisa que nós partimos, não acredite em nada nem em ninguém. Por exemplo, você que está me vendo, não acredite em nada, não admita nada que eu estou falando. Tenha a sua experiência pessoal, experimente. Essa vivência pessoal é que manda. Nós damos as técnicas. Nós estamos aqui conversando com o Dr. Valdo Vieira e com a psicóloga Graça Razeira sobre conscienciologia. A tese defendida pela conscienciologia pelo menos uma das várias dimensões dessa consciência que hoje nós conhecemos por esse nome. Mas nós vamos fazer uma pequena pausa e voltamos depois, inclusive tentando buscar saber a opinião dos dois acerca dos relacionamentos entre a conscienciologia e os problemas concretos da sociedade. A gente volta já já. O medicamento genérico é mais barato que o remédio de marca, mas tem a mesma qualidade. Pergunte ao seu médico se já existe um genérico para o remédio que ele vai indicar. Se existir, peça que ele receita o genérico. Por exemplo, Renitec por maleato de enalapril. Antac por cloridrato de ranitidina. Atenol por atenolol. o genérico é mais barato e você economiza. O Senado aprovou o projeto que inclui as creches, pré-escolas e escolas de ensino fundamental entre as empresas que podem optar pelo Simples, que é a forma para pagamento de impostos utilizada por micros e pequenas empresas. A medida reduz a carga tributária apenas para as escolas que tenham faturamento de até R$1.200.000 por ano. A lei foi sancionada pelo presidente da República. Além dessa forma da consciência que nós conhecemos, existiriam outras formas e outras dimensões, é o que tenta provar a conscienciologia. E sobre isso que nós estamos aqui discutindo com o professor Valdo Vieira, que é médico, professor e um dos representantes principais institucionais dessa tendência, dessa ciência, e também com a psicóloga Graça Razeiro. Aliás, a Graça, na sua intervenção anterior, havia mencionado uma série de conceitos ao abordar a questão da antimaternidade, entre outros sobre a questão do tempo, a questão da globalização, a questão cultural. E é sobre isso, até para tentar trazer a opinião de vocês acerca dos fenômenos que a humanidade vem vivendo agora, já que a globalização também trouxe, como sabemos, e a própria ONU divulgou, mais de 1 bilhão de pessoas desempregadas. E o tempo tem a sua dimensão social, porque para o desempregado o tempo é outro. Então esses problemas se aplicariam de outra forma, assim como também era necessário entender, por exemplo, as razões da miséria crescente no mundo atual e como vocês explicam, ou como enxergam, ou as soluções, ou como interpretam as suas causas. A questão da globalização econômica que gerou esse 1 bilhão de desempregados tem a relação direta com a falta de educação. Né? A gente caminhando na rua, a gente entrando no supermercado, fazendo compras,
a gente vê e percebe o nível de deseducação do povo. Hoje mesmo, vindo para cá, a TV, um senhor estava no carro, vendo um papel, aí ele simplesmente não gostou do papel e atirou. Quer dizer, isso ofende o meu senso de cidadania. Ele está sujando a calçada. É um lugar público, é um templo, né, da próprio exercício de democracia. Então, é muito comum as pessoas falarem assim, o governo não dá isso, o governo não dá aquilo. Mas o pouco que o governo dá e o pouco que nos é oferecido também não é aproveitado. Eu, desde pequena, sempre estudei em colégio público. As pessoas falam muito mal do ensino público. Eu, desde os 6 anos de idade até os 25, universidade, tudo ensino público. Agora, o que eu posso dizer é que eu não fiquei dependendo dos meus professores. Eu fui atrás, eu ia às editoras, eu não tinha dinheiro para comprar livros. Então, tem livro de doação, tem biblioteca. Então, eu acho que falta, quando a gente fala em globalização, cidadania, democracia, a gente tem que falar também em autonomia e responsabilidade, que é a nossa cota. Antes da gente cobrar, tem que sair dessa posição paternalista. As pessoas elas têm que correr atrás de seus sonhos, ir atrás de seus objetivos, entende? A gente vê aí famílias, eu tenho amigos com pais desempregados aí há 4, 5 anos. Mas você vai observar, será que o mercado não quer uma pessoa competente? Será que o mercado não quer uma pessoa que dedicada, que invista mais na empresa, que invista mais em si próprio, no seu conhecimento? Então, muitas vezes a pessoa ganha dinheiro, ao invés de ela investir num curso de inglês para o filho, num curso de espanhol para a esposa, o que ela faz? Vamos comprar um carro novo. Precisa de um carro novo? Então, quando a gente vai observar, é a falta de prioridade, porque a deseducação tem relação direta com a incoerência. Então, o que nós estudamos é a questão da coerência. Isso que a Conscienciologia dá a sua grande contribuição para a sociedade, é que as pessoas começam a pensar mais com a cabeça e não com o bolso. Porque todo o nosso referencial é com o bolso. Não, eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Se a gente for observar, se cada um aqui ganhar na loto ou na loteria aí, nunca vai chegar o dinheiro. Por quê? Porque não se sabe a aplicação, não se tem um objetivo prático que é a educação. Hoje se trata o livro, a sala de aula, não, mas para quê? A gente tem que ir lá e ser operário mesmo. Mas o operário também precisa de sala de aula. Então, essa é a nossa mensagem. Antes da gente reclamar e ficar numa posição passiva, eu quero como um bebê chorão, a gente tem que correr atrás das coisas. Isso não justifica também, por outro lado, a falta de atenção para com a população. Não é correto o desnível social que nós vivemos aqui no Brasil. Então a gente vê uma pessoa com uma Mercedes blindada e do lado uma criança vendendo chiclete. Isso magoa muito. Principalmente eu que trabalho na área de ciências humanas, o meu objeto de trabalho é o ser humano. Então isso entristece quando você vê uma criança pedindo dinheiro. Aí você vê, você dá dinheiro é a solução? Aí é que está o nosso questionamento, entende? Então a Conscienciologia, a grande contribuição que ela tem, é que ela torna as pessoas mais autônomas. Então nós temos aí pessoas com 15, 16 anos com pleno senso de cidadania, mas não essa cidadania matriarcal ou passiva, e sim um senso de cidadania ativo. Vamos criar cooperativas, não tem água, vamos criar uma cooperativa, vamos organizar a sociedade civil. Por isso que, ainda bem que foi eleito agora esse ano o ano do voluntariado, porque é esse o caminho, as pessoas têm que ser autônomas. Professor Valdo, apenas para tentar também buscar a sua opinião acerca de como se manifestariam em diferentes situações sociais o fenômeno da consciência, porque é no terreno da sociedade que nós podemos aferir determinados fenômenos. Por exemplo, situação conhecida, pegamos apenas nas estatísticas do IBGE, há 30 milhões de brasileiros hoje que não têm acesso à luz elétrica. Para essas pessoas, o fenômeno da sua relação com a sociedade, com os meios de comunicação, é bastante diverso de um imaginário criado de uma pessoa urbana que vive infestado de mensagens de uma comunicação que lhe assedia constantemente, ou de pessoas que não têm acesso à terra, estão sendo obrigadas a abandonarem a sua vocação de agricultores e irem para a cidade. Então, a questão fundiária ainda não equacionada no Brasil. De que maneira a Conscienciologia abordaria questões dessa natureza? Nós achamos que, atualmente, a humanidade passa por um período crítico de transição
para um Estado mundial. Isso já foi falado há séculos, é um verdadeiro sonho de consumo da Idade Média e até da Antiguidade. Mas o caminho hoje, ele está bem traçado e claro. Todos esses processos, por exemplo, desses blocos econômicos, e os problemas, por exemplo, a União Europeia. Eu, por exemplo, vi os processos da União Europeia crescerem todos esses anos e hoje é uma manifestação patente. O próprio Instituto tira partido disso hoje, que a gente está trabalhando lá dentro em diversos países. Agora, ali foi tocado nesse ponto mais sério, que é o órgão mais sensível do ser humano, que é a algibeira, como dizem em Portugal, e aqui no Brasil a gente chama o bolso. Então, o processo econômico. Agora veja, a hora que derruba uma fronteira econômica, que é esse órgão mais sensível do corpo humano, as pessoas, as consciências, os cidadãos, elas vão caminhando para uma união maior. Agora, é necessário que, com o passar do tempo, acabe toda essa hegemonia, por exemplo, dos americanos, dominando o processo da ONU, dessas outras organizações, igual, por exemplo, na China, com toda a ditadura que tem, diminuir aquela influência. Da sociedade, por exemplo, inclusive do Brasil, acabar com toda essa corrupção, do jeito que começaram a trabalhar isso na França, na Itália, em diversos lugares. A corrupção vai ser combatida cada vez mais. Hoje nós já temos, por exemplo, a bioética, que já está trabalhando em diversas linhas, inclusive profissionais liberais, por toda parte. Então, esse caminho para o Estado Mundial, ele vem devagar, mas ele vem. Agora, esse período que nós estamos passando, é um período crítico de transição, como eu dizia. Por que de transição? Olha o processo de desemprego mundial. Olha o problema da fome. Antes da luz elétrica, vamos ver o problema da fome. O Brasil, por exemplo, eu sou da época que o Brasil, e eu já era bem lúcido, tinha só 40 milhões de habitantes. Hoje nós temos 169 milhões. São 4 vezes mais aquilo que havia. Agora, miséria, ignorância, está entendendo? Vamos dizer, vida difícil era aquela da época dos jagunços. Hoje nós temos tudo isso aí, a população aumentou de 1950, por exemplo, para cá. Vamos pensar só. A população mundial em 1950 era 2 bilhões e 500 milhões de pessoas. Hoje já ultrapassou 6 bilhões. Isso em 50 anos. Eu vi tudo isso ocorrer por causa das minhas viagens internacionais. Eu sempre viajei muito na minha vida para fazer pesquisa, para ver isso e aquilo, toda parte. Fiz até curso no Japão, na China, em Hong Kong, nas Filipinas, todos lados. Então, vendo todas essas décadas, em apenas 5 décadas, tudo isso mudou. Hoje, por exemplo, nós não podemos falar mais que o Brasil está com a miséria que havia. A miséria que havia no Brasil era horrível na época dos jagunços. Na minha terra, em Minas Gerais, a gente só dormia depois dos tiros. Era mais ou menos 9 horas da noite. Enquanto matava muita gente, ninguém ia dormir. Agora veja, isso era comum no interior do Brasil. Hoje existe todos os processos de assalto, de sequestro, esse aumento de criminalidade, tudo isso. Mas proporcionalmente à população que está aí, nós nunca tivemos uma terra e um Brasil tão bom como temos hoje. Vamos melhorar esse nível. Sucatearam, por exemplo, muita coisa da ciência no Brasil. Há um processo muito sério em tudo isso. Eu mesmo dava aula sobre processo de consciência no ITA. Eu cheguei a fazer debate público, por exemplo, no INPE. Vários desses meus colegas foram para a Europa. Deixaram porque sucatearam as possibilidades de fazer pesquisa de ciência dentro do Brasil. Então vamos valorizar essa condição que está aí. Por exemplo, uma coisa muito séria. A mídia do Brasil é uma das melhores que existem no mundo. Vamos pensar nisso. Os Estados Unidos, por exemplo, isso é só para dar um aspecto, apenas um traço, uma linha, um lado da situação. Por exemplo, a imprensa americana hoje é toda dedicada à manipulação das pessoas para levá-las ao consumismo. Eles não escrevem, por exemplo, mais jornal, nem revista dessas de alto consumo popular para leitores. Eles só fazem veículos para consumidores. O Brasil está querendo entrar nessa onda, entrando também nesse vácuo das possibilidades. Mas a imprensa do Brasil ainda discute, ainda fala, ainda é veemente, ela é investigativa em muitas áreas.
Então, ainda temos jornais e revistas dedicadas a leitores para melhorar a educação desse povo. Os americanos não. Eles querem nivelar a situação para poder, dentro de toda a democracia com D maiúsculo, poder continuar manipulando. Que as pessoas fiquem nesse nível, é melhor. E agora, se você vai estudar outras coisas mais profundas, por exemplo, principalmente tecnológicas, porque lá não tem tanta coisa de filosofia. O processo é todo pragmático, objetivo, concreto, é materialista total ali, do bolso, da algibeira. É a money society, quer dizer, é o dinheiro que é a sociedade. A sociedade do dinheiro é o capitalismo selvagem. Então, o que é que se faz? Quando você vai procurar as coisas, aonde eles informam, aonde eles fazem a publicação para os leitores, todas as revistas são journals, são todos mais caros, mais difíceis de serem encontrados e mais raros. Então, veja, fome, eletricidade, água, essa parte básica nossa de alimentação da população, vamos pensar nisso. Outra coisa, segurança. Por favor, as autoridades que nos veem, pense isso hoje à noite quando for dormir. Segurança, segurança, segurança. Pense bastante. Nós precisamos disso no Brasil para que melhore o processo da educação. Todo o país tem muitos idiotismos culturais. O Brasil também tem os seus. Mas nós aqui atualmente temos até menos do que muitos países, até de primeiro mundo que estão por aí, que têm idiotismos culturais maiores do que os brasileiros. A propósito desse item de segurança que o senhor aborda, nós temos convivido com algumas estatísticas um pouco assombrosas, né? O Ministério da Justiça apresentou um dado recentemente de que há 1.000 novos presos a cada mês, novos, ou seja, como se fosse necessária a construção de um presídio por mês só em São Paulo, só no estado de São Paulo. Evidentemente, as pessoas não optaram deliberadamente pelo caminho da marginalidade. Alguns fatores a empurraram para isso. Então, é nesse... Evidentemente. E como você, Graça Razeiro, havia mencionado a questão da educação, né? Gostaria que você também estendesse o seu raciocínio a partir do fato de que hoje nós temos uma sociedade em que uma parte dessa comunidade vive do lixo, outra parte vive com medo das chacinas. Por exemplo, no ano passado em São Paulo foram 7.870 homicídios, um número superior à guerra de Kosovo. Morreu-se mais só eu estou falando da grande São Paulo só, não é no estado não, só na grande São Paulo. Nós vivemos no Rio de Janeiro. Então, de que maneira vocês da Conscienciologia poderiam contribuir para que a sociedade não tivesse que passar por esse tipo de sofrimento e de dor? Bem, nós não temos a solução, assim como o nosso presidente Fernando Henrique também parece que não tem, porque isso é fruto de um processo cultural que vem ao longo de 500 anos, como a gente falou aí, né? Que não se criou nesses 500 anos. Então não há uma solução fácil para isso, e se eu falasse isso, eu estaria mentindo para o telespectador. Como eu não sublimo a inteligência de todos aqui, o primeiro passo é a consciência disso. Agora, tem que haver uma consciência mais prática e pragmática, como a nossa primeira-dama está fazendo, com um estímulo ao trabalho voluntário. Nós partimos do ponto de que o trabalho voluntário não apenas dando comida, dando arroz, feijão, porque isso amanhã acaba, mas também dando condições para que o próprio indivíduo cultive o seu autodidatismo, o seu estudo, porque hoje em dia nós vivemos a sociedade do conhecimento. Então, o ser humano, o cidadão que não se atualiza, que não estuda, que não lê, ele está fora da globalização, ele está contra o crescimento normal da sociedade. Mas menos de 10% dos brasileiros leem jornal, menos de 10% têm acesso ao cinema. Pois é, mas isso é uma coisa que a gente tem que buscar e tem que batalhar. A gente vê aí a quantidade de jornal que é colocada fora todos os dias. Há acesso, sim. O preço é muito caro ou o salário que é muito baixo? Aí é uma questão muito mais complexa. Eu acho que quando você paga os seus impostos direito, você cumpre com os seus deveres de cidadão, você também tem que ter mais consciência do seu potencial de trabalho voluntário. Então, o trabalho voluntário é muito importante, sim. Eu acho que isso não é a solução, mas é um bom caminho para começar a mudar isso. Porque muita gente sabe muito, mas não divide o que sabe.
Bom, nós estivemos aqui conversando com a Graça Razeira, que é psicóloga e trabalha nessa linha, presta seus serviços, seus conhecimentos específicos nas pesquisas em relação à conscienciologia, e também com o professor Valdo Vieira.